Senhor nosso Deus e Pai, nós iniciamos agora em nome de Jesus Cristo mais um culto aqui, Senhor, na minha residência, junto com os irmãos aqui presentes. E pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos os irmãos que estão em casa acompanhando nessa live, essa mensagem, essa reflexão nessa noite. Que o Senhor traga bênção, traga paz em cada lar, em cada família. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu nome seja engrandecido. Que o Senhor seja adorado, exaltado nessa noite. Assim, Senhor, nós iniciamos pedindo já a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos nós. No nome santo e precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Hoje é domingo e, meus irmãos, hoje o tema será sobre decepções. Você sabia que você pode me decepcionar? Eu? Você vai dizer, sim, você pode. Não só a mim, como a outros. E não deve, mas pode, né? Pode porque não somos perfeitos. E a expectativa que nós criamos sobre outra pessoa nem sempre é tão correspondida. Da mesma forma, eu posso te decepcionar também. Aí você vai perguntar, mas o senhor, você? O senhor está no céu. Você, pastor David, eu também posso. Não devo, nem quero, mas pode ser. Então eu quero falar hoje sobre essa questão da realidade das decepções e qual o melhor caminho para lidar com elas. Como a gente pode fazer para superar as decepções? Não jogar tudo para cima, né? Ou para o alto e dizer chega. Como a gente pode conseguir avançar? Espero que essa palavra, que é bíblica, ela venha trabalhar no teu coração, levar você para o caminho certo, para o caminho que Deus quer. Que a Bíblia Sagrada ela é orientação para nós, que a gente seja, ou que nós sejamos, orientados pelo Senhor, pelo seu Espírito, por meio da sua santa palavra. Ok, meus irmãos? Eu vou chamar aqui o Du, juntamente com o Dino e o Robinho, e nós vamos fazer um cântico ao Senhor, vamos louvar a Deus com 2 canções. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Glória a Jesus, que bênção. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. O pastor falou que o tema é sobre decepções e hoje ali nos noticiou sobre o falecimento de uma pessoa que era amiga dela, que era a Fabi. Eu conheci essa pessoa de vista, trabalhei com a irmã dela, né, numa empresa que nós trabalhamos juntos. E ela é muito jovem, 42 anos, deixou uma família, nós não sabemos os motivos pelo qual o Senhor a levou, mas o que eu venho pedir é que os irmãos orem pelos familiares dela. Deixou o esposo, um filho, eu conheço a irmã dela, a Renata, que você possa orar para que Deus conforte essa família, né? Mas essa canção que nós vamos cantar agora fala um pouco sobre isso. Fala que às vezes a gente tem que aprender a saber quando é um não de Deus, e às vezes a resposta de Deus pra gente é um não. Às vezes a gente não tem maturidade para isso, mas é algo real. Mas essa canção fala isso, a gente tem que confiar quando Deus faz milagres, tem que confiar quando nós recebemos o não de Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus, vamos lá? 3, 4... A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui.
circunstâncias, Deus é bom, Ele é sempre bom. Eu sei porque a gente já viveu momentos, né, de alegrias, a gente já viveu momentos de plena tristeza, mas a gente sempre colocou a nossa vida nas mãos do Senhor, sabendo que Ele tem sempre o melhor. Tudo que acontece aqui nessa terra é para o bem dos que amam a Deus. Nós temos essa palavra, a palavra do Senhor diz que nós devemos dar graças por tudo. E quando dizemos dar graça por tudo, é por todas as circunstâncias que acontecem. Muitas vezes a gente não entende o mover, a situação, mas Deus está sempre no controle. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar mais uma canção, Senhor?
Louvado seja o nome de Jesus. Pastor David está com a palavra. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bênção. Glória a Deus. Bom, nesse momento nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Espero que você esteja me ouvindo bem. Estou um pouco distante aqui da câmera, mas acho que dá para ouvir o som também. Estou falando em duas câmeras, né? Aqui tem duas aqui filmando. Então tem hora que eu olho para cá, tem hora que eu olho para lá, tem hora que eu olho para os irmãos que estão aqui hoje. Então a gente... mas está todo mundo junto e misturado. Amém? Bom, meus irmãos, o assunto hoje é decepção, ou como lidar com as decepções. Como lidar com as decepções. Eu quero começar a falar sobre decepção no sentido bem simples e depois eu vou estreitando um pouco a questão. Se eu perguntar quem nunca se decepcionou com nada na vida, eu sei que a maioria de vocês vão dizer, não, já me decepcionei com alguma coisa, ou com algumas coisas. Ou talvez você me responda, nossa, ao longo da vida eu me decepcionei com muitas coisas. Ou talvez com muita gente. O fato é que é impossível alguém passar pela terra e não sofrer decepções. Decepções que vão desde pequenas coisas até grandes coisas. E isso é fato. Não tem como fugir disso, porque isso se dá à imperfeição das coisas, ou à imperfeição humana, as limitações humanas. Eu poderia perguntar sobre, por exemplo, vamos pensar aqui na Copa que tivemos, eu não lembro nem o ano que foi aquela Copa. 2014. 2014, que o Brasil perdeu para a Alemanha, né? Voltando eu sei que vai causar dores em você que está assistindo. Pastor, vem mexer na ferida. Mas a gente aprende que a ferida é curada com o tempo, né, meus irmãos? Já faz tempo, então. E também é apenas um jogo de futebol, não é verdade? Ninguém não vai parar a vida de ninguém se o Brasil ganhar ou perder uma Copa do Mundo. São só jogos. Inclusive no domingo passado, ou melhor, na quinta passada no culto, eu falei um pouco sobre essa questão de jogos, né? Que são entretenimentos, são passatempos. Mas, mesmo assim, às vezes as pessoas torcem com ímpeto, né? Às vezes as pessoas olham para aquele time de futebol e falam, puxa, nós vamos ganhar mais uma Copa. A seleção brasileira está bem servida de jogadores que têm talento, que são bem preparados, o técnico é bom, então você... Muitas vezes você se inspira e diz, agora vai. Né? Aí você chega no meio da Copa, né, e toma uma decepção, e tem uma decepção horrível. Seu time não joga nem 50% do que você esperava. Né? Às vezes você diz, não, perder poderia até ser, mas não assim. Porque o problema não era nem perder para a Alemanha, naquele caso, mas tomar um 7-1, né? De goleada, é algo que entrou para a história, né? E aí a pessoa, muita gente ficou nervosa, muita gente ficou brava, ficou decepcionada, e tem gente que diz o seguinte, não quero mais saber, né? Não é porque o Brasil perdeu lá, por exemplo, que as pessoas vão deixar de ser brasileiras, ou elas vão deixar de repente, num outro jogo, torcer de novo. Um exemplo, para quem gosta de futebol, tem pessoas que nem ligam para a Copa, para futebol. Mas só um exemplo, as pessoas vão deixar de repente torcer pela seleção numa próxima Copa. Um exemplo, né? Eu poderia pegar isso para um caso mais sério. De repente, quem nunca se decepcionou com a política, quase que improvável isso. E as pessoas vão se decepcionando com o partido, com o político, com a política em geral. E muitas vezes
a gente fica cansado, mas aí o que fazer? Só porque a gente está decepcionado, a gente vai deixar de fato de lutar pelo país, para um país melhor, aonde vivemos e aonde os nossos filhos viverão na geração futura, os nossos netos. Não. Apesar das decepções, obrigado, João. Apesar das decepções com a forma de governo, com a política, ou isso ou aquilo, há necessidade de continuar, primeiro, orando pelo país. Todo ano a gente, aqui no Brasil principalmente, o voto é obrigatório, então a gente vai lá cumprir o nosso papel, né? E alguns anulam, é verdade, ou alguns anulam, outros justificam, mas muitos vão ali dar seu voto. E as pessoas continuam acreditando em algo melhor. Porque no fundo, gente, independentemente da ideologia, todos querem um país melhor. Essa que é a verdade. Ninguém diz, olha, eu quero um país pior. Não. As pessoas, eu falo o povo, tá? Eu falo o povo, os que votam, querem um país melhor. Eu quero um país melhor. Enquanto Jesus não volta, eu quero um país que eu possa viver até a volta de Cristo. Bom, eu poderia falar de tantas coisas aqui, tantos tipos de decepções aqui, de repente decepções com uma promoção de empresa, né? Você queria uma promoção, você deu o seu melhor, você trabalhou, focou tanto, e de repente quando chega na hora de ser promovido, de repente está você e outro ali, você e outra pessoa, e de repente ali a diretoria ou o dono da empresa ou o patrão, não sei, de repente ele vai e faz a opção pela outra pessoa e ela é promovida e você não. O que fazer nessa hora? Dizer, a partir de hoje não trabalho mais, a partir de hoje eu vou levar do jeito que quiser isso aqui, porque eu já vi que aqui a gente não avança mesmo, não é reconhecido mesmo. Essa é a primeira atitude, na verdade é a primeira reação, o primeiro sentimento que muitas vezes vem à cabeça de alguém é esse. A decepção, de repente você fala, poxa, mas eu invisto tanto e tal, e como que pode numa hora dessa eu não ser escolhido? E qual que seria o melhor caminho? O melhor caminho é não desistir. O melhor caminho é continuar. Peraí, não foi agora? Mas na próxima será. Eu vou continuar com o mesmo empenho, com o mesmo afinco, porque antes de tudo eu sou um profissional. Estou falando da questão de empresa agora, né? Antes de tudo eu sou um profissional. Em primeiro lugar, eu tenho uma ética comigo mesmo, né? Em segundo lugar, eu tenho foco. Eu quero crescer para meu crescimento pessoal, meu crescimento profissional, financeiro também, porque geralmente uma promoção leva um salário melhor, mas também para ajudar a empresa, de repente, numa posição que de fato você será útil. A mesma coisa serve para tudo na vida. As pessoas podem se decepcionar lá com a seleção, mas quando tem Copa do Mundo, continuam torcendo. As pessoas podem se decepcionar com a política, mas quando chega o tempo de eleição, você procura a melhor opção, porque é o que você precisa fazer, afinal. Você continua como cristão, inclusive orando, porque o dia que você deixar de orar pela nação, você deixa de cumprir uma orientação da palavra de Deus. Então você tem que orar no sentido de pedir a Deus ajuda, né? E também você não vai deixar de trabalhar, de buscar o seu crescimento profissional por conta de uma decepção momentânea. E eu poderia estender isso aqui para relações humanas, com pessoas, eu poderia estender isso aqui até para algo que a gente espera, com uma compra que a gente faz, vem um produto que não é tudo o que você esperava. Você não vai deixar de investir em outros produtos por conta que se decepcionou com um produto. Não sei se você está entendendo a questão. A questão é que a decepção, ela existe, ela é um fato. Nós devemos, claro, lutar para não decepcionar as pessoas. Devemos fazer o melhor para não decepcionar as pessoas. Mas no curso, muitas vezes as expectativas que as pessoas têm sobre a gente, sobre nós, não é, na verdade, aquilo que a gente corresponde 100%. Ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém, ninguém age exatamente como a outra pessoa. Nós não somos produzidos em séries.
né? Nós temos o poder de julgamento, o poder de análise, que é diferente um do outro. E a gente tem que aprender a superar e conviver. E a buscar o melhor, né, nos relacionamentos, nas ações, nas atitudes. Mas não quer dizer que não falharemos, não quer dizer que seremos exatamente perfeitos em tudo. E saber lidar com isso, né, é você, digamos assim, diminuir a frustração que virá. A decepção existe, mas a frustração é algo que a gente pode lutar contra. Eu não posso evitar todas as decepções da vida, mas eu posso lutar para que eu me frustre menos, que eu fique menos frustrado com a vida. Erguer a cabeça e dizer, uma próxima vai encaixar, uma próxima vai dar certo, se Deus quiser isso aqui vai melhorar, a pessoa vai melhorar, falhou agora, mas talvez ela melhore depois. Eu quero, por exemplo, pegar um exemplo que você conhece muito bem, exemplo bíblico, que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16. Você conhece bem o texto. Capítulo 16 de Mateus, a gente vai ver no versículo 13, a gente vai ver a seguinte narrativa. Escute bem a leitura, se você tiver a Bíblia aí aberta, fácil, leia comigo. Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou para todo mundo, calma que eu não terminei a leitura, mas só uma análise. Jesus perguntou para todo mundo: Quem dizem que eu sou? E todo mundo começou a dizer: uns dizem que o senhor é tal, é o fulano. O outro disse: outros, já ouvi falar que o senhor é o ciclano. Todo mundo deu sua opinião. Opinião não, desculpa. Todo mundo disse a Jesus o que tinha ouvido. Eu ouvi falar por aí, Jesus, que disseram que o senhor é o João Batista. Estão confundindo o senhor com o João Batista. O outro se levanta e fala: Jesus, olha, eu ouvi falar diferente, hein? Estão falando por aí que o senhor é um tal Jeremias aí. O outro se levantou e disse: eu já ouvi diferente. Eu ouvi dizer que o senhor é algum dos profetas aí. Ou seja, todo mundo disse para Jesus o que eles tinham ouvido de quem Jesus era entre o povo, de quem as pessoas achavam, especulavam de quem Jesus era. Agora, olha que interessante, no versículo 15, Jesus faz uma nova pergunta. Agora Jesus diz para o grupo: Mas e vocês, pessoal? Vocês, agora eu não quero mais saber dos outros. Agora eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? Quero saber agora para vocês. Esquece os outros agora. Agora é vocês aqui. É vocês que estão comigo, Jesus diz. E é interessante, irmãos, que aí ninguém responde nada. A maioria do pessoal fica quieto. Ou bateu uma dúvida, ou ficaram com medo de responder errado, ou no fundo eles falaram aí, não sei não. A Bíblia não diz exatamente o que passou na cabeça deles. Mas, entre o grupo, um homem, apenas um entre todos, na hora de dizer o que eles ouviam falar de Jesus, todo mundo falou, todo mundo disse: olha, falaram isso, o outro se levanta a falar aquilo. Mas na hora que Jesus falou: e agora é com vocês, a responsabilidade de vocês agora. Quem sou eu para vocês? Meu silêncio reina. Aí ninguém mais diz nada, mas apenas uma pessoa entre eles se levanta. Um homem se levanta. Aleluia. No versículo 16 diz assim: respondendo Simão Pedro: Tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo.
Ah, glória a Deus. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro. Olha isso agora, que coisa linda. Digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu, Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu, o que você ligará na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Aleluia. Entre todos, apenas Pedro, quando Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Apenas Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. Uma única voz confirmou quem era Jesus entre o grupo. E ele foi elogiado por isso. Mas Jesus disse: olha, você é bem-aventurado, você é feliz, cara. Feliz colocação a sua, feliz observação a sua. Porém, essa revelação que você recebeu não vem de você, é algo espiritual. O Pai no céu te revelou. Aleluia. Por isso, irmãos, eu quero já pegar aqui um parênteses e dizer que se você hoje confessa o Cristo e Ele arde no teu coração, dê graças a Deus. Aleluia. Dê graças a Deus, porque o que te fez crer nisso, o que te fez entregar-se por essa mensagem, é o próprio Pai Celestial, que revelou através do Espírito Santo essa verdade ao seu coração. Aleluia. Mas o foco hoje é falar sobre decepções, mas olha que interessante, naquele momento Pedro mostrava-se ligado no que Jesus estava fazendo. Pedro parecia grande promessa entre o grupo. Poxa, ninguém teve coragem de dizer quem ele era, só Pedro. Todo mundo olhou e falou: poxa, Pedro tomou a frente, respondeu, só ele falou, e era isso mesmo. Ele é o Cristo, ele é o prometido, aleluia. E assim, parece uma grande promessa, parece que, se fosse olhar assim hoje, eu colocaria minhas expectativas sobre Pedro, seriam das melhores. Seriam das melhores. Pedrão é fera, Pedrão é top. E é engraçado que o próprio Pedro tinha essa convicção. O próprio Pedro acreditava que ele estava com Cristo, e assim, ele jamais decepcionaria o mestre. Pedro acreditou, escute isso, que ele não seria uma decepção. Ele não seria uma decepção. Pedro acreditou que ele ia sempre fazer coisas das quais Jesus se orgulhasse, das quais Jesus se agradasse. Mas, quando a gente vai um pouco para frente, no capítulo 26, a gente vai ver que Jesus se reúne com os discípulos para fazer a ceia, que é chamada de a última ceia. Jesus, lá no capítulo 26, aqui no versículo 31, não sei se você está com a Bíblia aberta na tua casa, mas Mateus 26, versículo 31, se você não tiver com a Bíblia, tudo bem, então ouça com atenção a leitura. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós desertareis, serão desertores. Alguns textos diz: vocês irão se escandalizar de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Agora no versículo 32, Jesus continua: todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Foi uma palavra de Jesus. Jesus disse: eu vou ser pego e vocês vão ficar escandalizados, vocês vão desertar, vocês vão sair correndo, fugirão. Agora, olha o que Pedro achava dele mesmo. Versículo 33. Mas Pedro respondeu-lhe. Olha o que Pedro responde para Jesus:
ainda, Senhor, que todos desertem, todo mundo deserte, eu nunca desertarei. Sabe, sou eu mesmo que disse, o único que respondeu que o Senhor é o Cristo, e os outros não falaram nada, mas eu falei. Então, da mesma forma, ainda que eles corram, ainda que eles fujam, Senhor, eu não desertarei. Sou o único que estou contigo e no largo. Eu não sou uma decepção, eu jamais serei, Senhor. É isso aí. Ele falou isso para Jesus. Eu nunca desertarei. Mas a resposta de Jesus para Pedro foi o seguinte. Jesus lhe disse, em verdade te digo, que ainda esta noite, Pedrão, ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Mas Pedro respondeu ainda no versículo 35. Pedro lhe respondeu, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, não te decepcionarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí depois todo mundo foi atrás de Pedro, falando a mesma coisa. Eu também, Senhor. É verdade, eu estou com Pedro, nós também. Ninguém vai decepcionar o Senhor não, Senhor. Ninguém vai fugir e tal. Só que aí a gente vai ver, meus irmãos, a gente vai ver mais adiante, lá no versículo, Jesus foi preso, e mais para frente, a gente vai ver que todo mundo ficou escondido quando Jesus foi preso, todo mundo ficou escondido, todo mundo saiu correndo, Jesus foi levado preso. E aí, versículo 69 do mesmo texto, versículo 69 aparece Pedro de novo. Jesus está lá, sendo interrogado, entre aspas, né? Um interrogatório já com um tom de acusação, né? Já é um interrogatório meio que para condenação de Jesus. E Pedro seguia Jesus de longe. Versículo 69 diz assim, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio, ali no templo, e uma criada aproximou-se dele e disse, tu também estava com Jesus o Galileu. Uma mulher falou, você também estava com o Galileu, hein? Uma testemunha. Mas no versículo 70 diz assim, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. Oxi, meteu louco. Botou a touca e saiu. Falou, não é comigo isso aí não. Sei de nada. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, olha, este também estava com Jesus o Nazareno. Outra mulher falou a mesma coisa. No versículo 72 diz assim, e jurando, o cara jurou, eu juro pela minha mãe, juro por Deus, ele jurou, e jurando ele negou outra vez, não conheço esse homem. Sabe aquele lá que lá atrás ele disse que era o Cristo, o Filho de Deus, agora ele diz que nem conhece. Ele nem diz se é Jeremias, se é João, é nada, ele fala, não, isso aí eu nem sei quem é. Eu nem sei quem é esse homem, não faço ideia de quem ele seja. Se lá atrás Pedro tinha dito, tu és o Cristo, agora ele está dizendo, agora eu nem sei quem tu és. Negando. Aquele mesmo Pedro que diz, eu nunca te deixarei, pode todo mundo desertar, eu nunca desertarei. Se tiver que morrer contigo, eu morro. Estou contigo e não abro, Senhor. Oxi, não me conhece? Mas agora Pedro está tremendo de medo, Pedro está totalmente dominado pelo medo, Pedro está assombrado diante da circunstância e está fazendo totalmente contrário daquilo que disse, mas está fazendo exatamente o que Jesus disse que ele faria. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem somos nós.
Jesus é perfeito, mas nós não. É isso que ele está querendo dizer. Que a gente nunca será bom o suficiente. Que nós não seremos perfeitos. E é por isso que ele nos ensina a perdoar uns aos outros. É por isso que ele nos ensina a amar uns aos outros. É por isso que ele ensina, meus irmãos, a dar suporte uns para os outros. Porque perfeito é o Senhor, mas nós somos limitados. Agora, no versículo 73, diz assim: pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Versículo 74. Então ele começou a proferir maldições. O homem ficou nervoso, começou a xingar o pessoal. Ah, vai ser eu não sei o que. Começou a xingar, chamar maldições, amaldiçoar o pessoal. Seus malditos, vocês estão me confundindo. E ele ainda estava pecando duas vezes, o pessoal estava certo. Ele estava negando. E aí começou a chamar maldições sobre o pessoal, rogar pragas sobre eles. Ah, seus isso, seus aquilo. Versículo 34, e jurou, e depois de chamar maldições, jurou: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Esse galo cantou aqui, muitas vezes a gente prega, a gente brinca falando que é o galo, né? Literalmente, a gente até brinca. O galo cantou, né? Pelo horário que era. Mas na verdade fala da troca, né? Da troca da guarda. Que eles davam um sinal, eles faziam o sinal da troca da guarda. Isso significa o galo cantar. E quando a guarda é trocada e tem o sinal, né, o barulho da guarda, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Aí diz o texto, versículo 75, olha isso agora. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, ou seja, antes que a guarda do templo seja trocada, né? Antes que o movimento dos romanos também mude, enfim, antes que isso aconteça, 3 vezes você me negará. Então, saindo dali, o que ele fez? Chorou amargamente. Chorou amargamente. Pedro, apesar de a gente olhar que ele decepcionou Jesus, a gente pode até dizer que ele decepcionou Jesus, mas se você for ver bem, ele não decepcionou Jesus, porque na verdade o que Jesus já esperava dele era isso mesmo. Foi Jesus que avisou Pedro que ele o trairia. Na verdade a traição no bom sentido, não foi uma traição, foi uma negação, desculpa. E quem traiu Jesus foi Judas. Né? Pedro nunca entregou Jesus para ninguém. Mas a negação de Pedro, na verdade, quem ficou surpreso com isso foi o próprio Pedro. Jesus não ficou surpreso não. Jesus já tinha falado: não, olha, eu sei de tudo, querido. Eu sei de tudo, eu sou o Senhor. Antes da troca da guarda, antes do sinal da troca, antes do galo cantar, você vai me negar. E não é uma vez não. Você pensa que você vai me negar uma vez? Você pensa que você vai me decepcionar uma vez? Não, cara, você vai me decepcionar 1, 2, 3. Não basta negar uma, você vai me negar 3 de uma vez só. E Pedro tinha falado: não, jamais, eu nunca, morro contigo, eu não abro mão. Mas agora, irmãos, então a gente fica vendo que Pedro não surpreendeu Jesus no seu erro, na sua falha, porque Jesus já sabia bem quem era Pedro, qual sua estrutura, aleluia. Mas Pedro ficou decepcionado consigo mesmo. E agora eu quero trazer aqui um parênteses aqui, vamos lá. Eu estava falando que a gente se decepciona com o jogo de futebol, a gente se decepciona com os outros, com o técnico, com os jogadores, com a organização. Ou a gente se decepciona com a política, com os políticos, ou com o sistema político, os outros.
A gente se decepciona também, de repente, com o outro num relacionamento, seja a dois, num relacionamento de amor, ou seja em grupo, com um relacionamento de amizades, ou talvez até mesmo dentro de uma igreja, com pessoas, num relacionamento cristão. Você pode se decepcionar com o outro, de repente com o chefe, com o seu encarregado direto, com aquele que é o patrão, de repente, que não te deu a promoção que você acredita que você precisava ou queria, que deu o melhor de si para alcançar, mas a nossa decepção está com o outro ou com os outros. Mas agora Pedro percebe que ele não está decepcionado com ninguém, a não ser além de si próprio. Pedro não está decepcionado com os outros, ele está decepcionado consigo mesmo. E você sabe que muitas vezes nós também nos decepcionamos com a gente mesmo. Você sabia que eu já preguei e disse, puxa, eu poderia ter trazido um sermão melhor do que esse? Você sabia que eu já agi com pessoas que de repente eu pensei depois e falei, puxa, tal palavra acho que eu nunca devia ter dito. Outro dia minha esposa fez um bolo, outro dia ela fez um bolo maravilhoso, cresceu, ficou uma delícia, mas teve um dia que ela fez um que falhou. Ficou baixinho, queimou o fundo. E aí ela falou, puxa, que decepção. Muitas vezes a gente fala, poxa, eu não consegui fazer isso aqui melhor. Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo. Às vezes a gente vai fazer algo e não sai como a gente queria, não sai como a gente gostaria. E aí a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado. Mas a palavra de Deus nessa noite para você e para mim é o seguinte: continue prosseguindo. Continue prosseguindo. Em relação às pessoas, continue prosseguindo, dê uma segunda chance. E em relação a você próprio, continue dando chance a si mesmo de melhorar. Uma vez uma pessoa, ela é formada, né, e fez licenciatura, foi dar aula, e acreditava ser o que ela queria fazer na vida. E quando ela começou a dar aula, 6 meses depois, ela estava totalmente frustrada com ela mesma, que ela achava que ela não conseguia dar uma boa aula, que ela não conseguia alcançar os objetivos com seus alunos, e começou a decepcionar-se, não apenas com o sistema de educação, mas com os alunos que muitas vezes não se esforçavam, ou com os familiares que não se importavam muito, mas ela começou a se decepcionar com ela mesma, enquanto profissional, enquanto professor. E nesse momento é preciso parar um pouco, analisar, tomar um fôlego novo e dizer, não, eu vou persistir. Eu vou persistir porque pode ser que eu consiga investir com meus colegas para que o sistema educacional melhore. Talvez a gente consiga fazer jeitos com paciência, com perseverança para que os pais comecem a ter interesse pela escola. A gente pode acreditar que talvez um pouco aqui desses alunos consigam dar a volta por cima e tornar-se alguém na vida. E a pessoa então começa na dificuldade e na frustração encontrar motivos para a superação. E isso é em tudo, isso é num relacionamento. Ah, nós brigamos pra caramba essa noite, não estamos bem. Amanhã, querido, é um dia novo, novas oportunidades. É possível. Um dia é um outro dia, diz a palavra que um dia é outro dia. E você pode consertar coisas, sabia? Consertar coisas, aleluia. Já viu algo que quebrou e você diz, não, vou jogar fora, eu vou consertar? Então a gente pode consertar quando houve um problema com o relacionamento, você pode consertar. Se você tomou uma decisão errada, você pode voltar atrás e consertar. Você pode procurar onde errou e tentar melhorar naquilo na próxima vez. Você pode investir, insistir e prosseguir. E eu louvo a Deus porque eu vou para o Evangelho de João agora. Você conhece bem, você já deve saber para onde eu vou. Eu vou para após a ressurreição de Jesus. Jesus é preso, Jesus é morto, né, na cruz, ele é crucificado. No terceiro dia Jesus ressuscita. E aí ele começa a aparecer aos seus discípulos.
para mostrar que Ele realmente é vivo, que Ele realmente ressuscitou dos mortos, trazendo para eles a esperança de novo, de vida com Cristo e de vida eterna. Agora olha isso, o Evangelho de João lá no capítulo 21, no capítulo 21 a gente vai ver que Jesus começa a aparecer de novo aos discípulos. Jesus apareceu no versículo 14, João capítulo 21, versículo 14, diz assim a Sagrada Escritura: depois de terem comido, ou melhor, desculpa, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Versículo 15: depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Então o Senhor disse: então cuida dos meus cordeiros, ou do meu rebanho. No versículo 16 diz assim: Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: então pastoreia as minhas ovelhas. No versículo 17 diz: e pela terceira vez, note isso, pela terceira vez, ele lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se na terceira pergunta. Olha isso. Pedro entristeceu-se porque lhe perguntara pela terceira vez que tu me amas, se tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus então disse: então cuida das minhas ovelhas. Sabe o que é interessante? Que na terceira vez Pedro estava confirmando aquilo que ele negou em 3 vezes. Em 3 vezes, antes de Jesus ser crucificado, 3 vezes ele teve a chance de morrer com Cristo ali. E prestem atenção, ele negou isso. Para salvar a vida dele, ele disse: eu não te conheço. Eu não conheço esse homem. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E foi a última vez que ele viu Jesus ali, o homem. E chorou amargamente, decepcionado consigo mesmo. Mas depois que Jesus ressuscita, ele vai aparecer aos discípulos pela terceira vez. Nesse caso, ele aparece de novo ao grupo. E ele tem uma conversa no canto em particular com Pedro. E parece que, ao meu entender, Jesus está dando a chance reparadora, aleluia, de Pedro consertar onde errou, de Pedro confessar corretamente aquilo que negou. Tu me amas mais que os outros? Ele diz: amo, Senhor. E ele pergunta de novo: tu me amas? De novo, e ele diz: eu amo, Senhor. E na terceira vez ele pergunta: tu me amas? Pedro se lembra: puxa, eu neguei ele por 3 vezes. E ele se entristece, dizendo: ó. E a terceira vez a resposta de Pedro não é só uma afirmativa, mas a terceira vez é a consciência de quem ele era, aleluia. Ele diz: na verdade, Senhor, tu sabes de tudo, aleluia. Quando eu disse uma vez que eu nunca te negaria, o Senhor disse que eu negaria, eu neguei. Agora eu quero dizer: tu sabes na verdade de tudo, mas tu sabes também que eu te amo, Senhor. Pedro estava dizendo: eu não sei se serei perfeito, Senhor, mas tu sabes de tudo e sabes como eu te amo.
Sabe, meus irmãos, às vezes a gente pode errar com alguém não porque a gente quis, porque falhou. Às vezes as pessoas erram com a gente não porque quiseram, porque falharam. Às vezes, irmãos, nós nos decepcionamos com a vida, com as coisas, não porque acordamos dizendo vamos errar, vamos falhar, não, mas porque muitas vezes nós somos limitados. Mas eu quero dizer que há sempre a chance de conserto, de reparação, de restauração. E eu quero dizer, por isso devemos continuar dando às pessoas a oportunidade que Pedro teve, a chance que Jesus deu a Pedro de consertar as coisas, de fazer as coisas direito. Não desistir das pessoas porque erraram, mas acreditar que é possível que elas mudem, que elas melhorem, que elas entendam o propósito de uma amizade, o valor de uma vida, a busca por algo. Você que se decepcionou de repente com o teu trabalho, com alguma coisa, cara, insista. Irmão, irmã, vá avante. Não se decepcione. Amanhã é um novo dia, ano que vem é uma outra história. Talvez haja chance de reparar esse momento. Eu falo isso para os relacionamentos, eu falo isso para uma igreja, eu falo isso para um ministério, eu falo isso para qualquer área da sua vida. E digo mais, não fique frustrado consigo mesmo. Claro, se você errou, arrependa-se. Se tiver que pedir perdão, peça perdão, isso é bíblico. Se você tiver que voltar atrás, recuar, não é vergonhoso, é necessário muitas vezes. Uma vez eu vi o C.S. Lewis, ele dizer que ele tem uma frase muito conhecida, e eu não sei repeti-la, não vou repeti-la exatamente como ele disse, mas ele diz que muitas vezes para o homem dar um passo à frente, é necessário dar um passo atrás. Às vezes o maior avanço para alguém não é dar um passo à frente. Muitas vezes o maior avanço para alguém é dar um passo atrás. E muitas vezes nós temos que mudar de ideia, mudar de opiniões. Às vezes a gente tem que entender o outro, ouvir. E eu quero dizer uma coisa, o fato é que Jesus diz, tu me amas, e Ele diz, tu sabes de tudo. Eu não vou ficar aqui afirmando, a última vez eu afirmei e disse, fiz o contrário. Mas eu quero dizer que o Senhor sabe de tudo. E sabe inclusive que eu te amo, Senhor. E é interessante que aí Jesus já tinha dito para ele antes, eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, eu te darei a autoridade para proclamar o meu evangelho. Eu te darei a chave que abre o céu para as pessoas. Eu te darei a palavra de Deus para que você pregue. Eu te darei autoridade no evangelho. Aonde você pregar, os céus se abrirão para que haja salvação. E se alguém rejeitar, você sair dali, o céu se fechará ali também. Deus deu essa autoridade para a igreja, obviamente, mas ali na pessoa de Pedro, representando seus amigos, seus companheiros, os discípulos. E agora, se alguém pensa, aquele homem falhou com Jesus, Jesus não dá mais chance para ele, se enganou, querido. Porque agora na ressurreição, Jesus aparece e diz, eu continuo com a proposta, eu te dou a chave do céu para que onde você pregue, o céu se abra e o evangelho chegue aos corações, o que for ligado na terra será ligado no céu, para que as pessoas aprendam, até através do discipulado e através da disciplina, se for o caso, a temer a Deus. E ele diz, pastoreia o meu rebanho. Uma vez, duas vezes, três vezes, Jesus confirma, vai fazer o que eu te chamei para fazer. Não desista por causa das decepções. Não joga a toalha. Não abra mão de algo que você acredita por conta de frustrações. Decepções sempre ocorrerão, frustrações virão, mas lidar com isso é fundamental para prosseguir. E é interessante que na sequência, depois que Jesus ouve Pedro dizendo, tu sabes que eu te amo, e ele diz, então apacenta o meu rebanho, na sequência, Jesus diz o seguinte, um dia te levarão para um lugar onde tu não quer. E assim falava da forma como Pedro morreria. Ele está dizendo o seguinte, se um dia você me negou para não morrer, agora eu acredito que teu amor é tão verdadeiro que um dia você aceitará morrer por mim. Te levarão para um lugar que você não quer, na verdade não queria, mas irá morrer pelo evangelho. Diz a tradição que Pedro, como todos os outros apóstolos, com exceção de João, que foi o apóstolo que morreu de velhice, o único que não foi um mártir,
mas todos os outros apóstolos sofreram o martírio, morrendo por ser testemunha de Cristo e não negar seu nome. E assim aconteceu com Pedro também. Diz a tradição que Pedro, para honrar Jesus, ele não aceitou, ele foi crucificado como Jesus, que era a morte romana. Para não aceitar ser como Cristo, diz a tradição, ele diz: não ficarei como meu Senhor crucificado, pois não sou digno. E então crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Diz a tradição. Eu quero dizer para você que alguém vai dizer: ah, pastor, mas isso aí foi antes do Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles estavam em Jerusalém, depois que Jesus subiu para o céu e falou: fiquem aí até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, aí Pedro é outro cara. Agora Pedro não decepciona mais, porque agora Pedro foi cheio do Espírito Santo e agora ele é um homem que não falha nunca. Ô meu querido, diz a palavra: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aliás, quem disse isso foi Jesus. Quando a gente lê Gálatas, a epístola de Gálatas, que Paulo escreveu à Galácia, aos cristãos de lá, Paulo escreve aos Gálatas justamente para condenar o movimento dos judaizantes, que queriam que a igreja, principalmente os gentios, passassem pela circuncisão, para que eles se submetessem à lei de Moisés. Muitos judeus se convertiam, como diz Atos capítulo 15, a partir do versículo 1, lá no versículo 5, por exemplo, diz que entre os cristãos, muitos do farisaísmo, muitos fariseus se converteram e carregavam com eles o costume judaico. E eles tinham, esse grupo entre os cristãos, tinham dificuldade de aceitar os gentios, porque os gentios não faziam a circuncisão, não deixavam de comer certos tipos de alimento, que era proibido aos judeus. E eles não se submetiam a algumas regras normativas do judaísmo. Tanto que o concílio em Jerusalém, em Atos 15, vai dizer o seguinte: aos cristãos judeus, eles são livres para praticar o cristianismo conforme sua cultura, desde que não sigam ídolos, desde que não se curvem a ídolos, que não sejam idólatras, e que fujam do pecado e da imoralidade sexual. O resto, eles não têm que guardar lei nenhuma. Foi isso que foi determinado no concílio de Jerusalém, conforme a narrativa de Lucas em Atos capítulo 15. Agora preste atenção, na epístola de Gálatas, no capítulo 2, lá pelo versículo 9, você vai ver que Paulo, a partir daí, você vê uma narrativa, onde Paulo diz o seguinte: em algum determinado momento eu tive que repreender, eu tive que bater de frente com Pedro, com Cefas, porque ele mereceu isso, ele mereceu a repreensão, na frente de todos. Diz a carta de Paulo, que Paulo estava em Antioquia com os demais. Pedro, Paulo, Barnabé, estavam todos em Antioquia, e eles comiam com pessoas ali, inclusive cristãos gentios. Gentios, volto a dizer, é um termo usado na Bíblia para dizer que eram gentios que não eram do judaísmo, que haviam se convertido de outras religiões, que tinham outros costumes, outras culturas diferentes dos judeus. Mas diz o texto lá em Gálatas, que de repente, quando Pedro percebeu que chegou uma nova comitiva, chegaram cristãos vindo de Jerusalém, a pedido de Tiago, que lá estava. Quando esses judeus chegaram, judeus cristãos, que guardavam o sábado, que guardavam a lei, que faziam a circuncisão, diz lá Paulo diz que Pedro viu os irmãos chegando, o que ele fez? Pediu licença, saiu fora da mesa, deixou os irmãos que eram sem a circuncisão, os cristãos que eram gentios, ele deixou esses irmãos de lado e foi ficar no meio dos judeus, para não escandalizar os irmãos judeus, deixou os cristãos gentios de lado. Não é decepcionante falar isso de um homem cheio do Espírito Santo, como Pedro? Não parece que é frustrante você falar, o homem cujo Senhor apareceu depois da ressurreição e disse: apacenta meu rebanho? Um homem que disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Não é decepcionante imaginar que Pedro, um pastor, fez isso com alguns irmãos? Pois é, irmãos, depois de ser cheio com o Espírito Santo, o Pedro também falhou. E Paulo escreve essa carta dizendo: eu repreendi porque era necessário.
Às vezes a gente tem que ser repreendido por amigos, por irmãos, que é necessário. Às vezes a gente é repreendido pelo Senhor, porque é necessário. Porque a gente erra, a gente falha. Mas uma coisa é certa: o espírito da igreja é o espírito da união, do amor, que é sempre levar a motivação certa, ou seja, consertar coisas, restituir vidas, restaurar ambientes, restaurar perspectivas, restaurar amizades, colocar a pessoa para cima de pé, para um olhar de que ele está com Deus, e tudo pode dar certo. Essas palavras que te digo são palavras da Bíblia, exemplos do Novo Testamento. Pedro teve que superar a frustração que tinha consigo mesmo. Mas quem trouxe essa cura foi Jesus. Quem trouxe essa ótica de um olhar para frente foi o próprio Cristo. E Pedro foi lá na frente repreendido novamente porque ele não estava livre das decepções. Nem de ser decepcionado e nem de decepcionar. Mas havia entre os irmãos o consenso de que era necessário continuar juntos, de que era necessário continuar caminhando na fé. E é necessário você continuar lutando por aquilo que você acredita, segundo a palavra de Deus, e por aquilo que é o objetivo de vida, por aquilo que você sonha. Uma vez eu ouvi uma frase, uma vez não, eu vivo ouvindo essa frase, foi uma vez, foi várias vezes, ainda essa semana eu ouvi uma frase de alguém dizendo: não pare de sonhar, porque se você perde sonhos, muita gente morre com os sonhos, né? O sonho morreu, a pessoa morre junto, porque ela parou de ter perspectiva para o futuro. Pessoas muitas vezes deixaram sonhos morrerem por conta de decepções e frustrações. E eu quero dizer para você: não permita que isso aconteça com você. Continue acreditando no Cristo. Hoje nós começamos aqui, o Du falava de uma irmã que nós oramos inclusive aqui na semana passada, na quinta aliás, oramos com ímpeto, não só por ela, por outras pessoas, mas ela veio a falecer hoje, dia, que dia que é hoje? 21, né? 21 de junho, ela partiu desse mundo para o outro. Mas na mesma noite, na quinta-feira que nós oramos por ela, nós também falávamos aqui, inclusive do padre Paulo Ricardo, que eu dei um exemplo, de que ele falava qual tipo de morte Deus haveria preparado para ele, quando ele estava no avião. Não sei se quem viu a pregação lembra, que ele dizia: se eu tiver que morrer aqui, eu vou entender que essa é a vontade de Deus para mim. E ali na pregação nós refletimos dizendo que nós não podemos acrescentar aos nossos dias um dia sequer a nossa existência. Não podemos acrescentar nada. Tudo Deus tem nas suas mãos. E é a resposta de Pedro para Jesus: ó Senhor, eu sei que tudo sabes. Eu sei que tu sabes de tudo, Senhor. Então está nas mãos de Deus. E pode ser até decepcionante alguém dizer: eu orei, pastor, me entreguei, pastor. E como nós aqui oramos, com ímpeto. Mas uma coisa nós temos aprendido, como foi cantado aqui na primeira canção: chega o momento, muitas vezes até de ouvir o não de Deus. Ouvir o não de Deus, até para uma oração, querido. Mas sem duvidar. Mas sem duvidar. Que em tudo há um propósito, porque Deus é bom e Ele continua sendo bom. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes até a morte pode ser decepção e nos trazer frustrações em relação a expectativas. E é por isso que eu quero dizer para você que está em casa: tenha acima de tudo a expectativa no céu, acima das coisas da terra. Porque se o cristão não tem uma perspectiva de vida eterna, essa perspectiva é superior à daqui. Diz o texto sagrado, inclusive na Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, quando ele diz que os patriarcas receberam uma promessa, mas era uma promessa crendo que a terra era uma terra superior a esta aqui. As promessas eram superiores às coisas da terra.
que eles olhavam para o céu e esperavam de Deus algo maior na eternidade. Que eu e você tenhamos a busca contínua. Não pare de viver. Falava com o Dino aqui no final do culto passado. Não pare de viver. Talvez Jesus volte em breve. Talvez Jesus esteja às portas. Nós temos falado sobre a volta de Jesus. Mas Ele ainda não voltou. A vida ainda não parou. Então siga a tua vida. A hora que Jesus voltar, Ele simplesmente vai levar a sua igreja de ponto final. Mas tenha a sua perspectiva na eternidade. Porque para crente, a morte não é uma frustração, mas é um novo começo. É uma vida nova, numa eternidade que é simplesmente indescritível e melhor que esse mundo. Mas nós oramos também, vamos orar daqui a pouco, pelas famílias, pelos familiares, das pessoas que têm partido desse mundo, inclusive pela Fabiana. Então a palavra de Deus hoje é essa: não se decepcione, e se decepcionar, não se frustre, se frustrar, não desista, não desanime, mas supere a frustração, a decepção que você tem com os outros, e supere também a decepção que você tem com você mesmo. E lembre-se que você também pode decepcionar. Então, como a gente também é passivo de decepcionar, vamos aprender a perdoar o próximo, porque somos exatamente como eles, somos exatamente iguais. Amém? Eu quero orar por você, espero que essa palavra tenha sido abençoadora. As decepções existem, mas a superação é algo de Deus, para avançarmos e caminharmos nos propósitos. Você que está na tua casa, não sei o que decepcionou você recentemente. Sei lá, de repente você falou: pastor, já orei tanto nesse caso aqui, estou tão decepcionado. Talvez você tenha falado: eu estou tão decepcionado com a atitude do fulano, do Beltrano. Ou talvez você esteja naquela situação: eu estou decepcionado comigo mesmo. Ou decepcionada ou decepcionado comigo mesmo. O Senhor está dizendo para nós todos aqui, pela palavra, que sempre há possibilidade de conserto, de restauração, de superação, ou até de mudança, se é o caso. Tem coisas que são precisos, é necessário, aliás, mudanças, para que haja realmente um objetivo alcançado. Que o Senhor venha nos orientar pela sua palavra e que teu Espírito Santo nos guie em tudo, em nome de Jesus. A palavra é: há possibilidade de superação entre as frustrações e decepções. Oremos todos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo nós ouvimos a tua palavra e no nome de Jesus Cristo nos colocamos a orar agora. Senhor, ó Pai de misericórdia, de amor e graça, nós pedimos que essa palavra esteja na nossa mente, no nosso coração, que essa palavra seja abençoadora, libertadora, auxiliadora para todos que a ouviram. E se irmãos meus, irmãs minhas, Senhor, têm se decepcionado, Senhor, no caminho, têm se decepcionado com outros, ou consigo mesmo, ou com coisas, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que haja restauração, que haja, Senhor meu Deus, a paz, para que essa pessoa possa olhar para frente, seguir o caminho, prosseguir, não desistir, Pai, e sob a sua orientação, Senhor, sob a sua aprovação, Senhor, seguir em frente e vencer, em nome de Jesus. Nos ensine, Senhor, a olhar para dentro de nós e perceber que também falhamos, para sabermos assim perdoar os que falham conosco. Ó Senhor, que possamos conhecer como Pedro reconheceu, quando disse: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Que possamos mostrar, Senhor, a nossa humildade, dizendo que sabemos que somos pequenos e limitados, mas que queremos acertar, Senhor, que queremos acertar as coisas, e queremos acertar na vida, e caminhar de forma que Te alegre, de forma, Senhor, que seja honrosa, para não decepcionar pessoas e para também não nos frustrarmos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nesse propósito, e que o Senhor venha restaurar situações. Eu quero pedir que haja, Senhor, perdão, que haja restauração, que haja vida, Senhor, e que todos possam, de uma forma sincera, e de uma forma, Senhor, também inteligente, com a Tua graça, buscar seus objetivos, e não abrir mão de seus sonhos.
desde que seja essa a sua vontade. Assim nós pedimos, ó Pai, a bênção desta palavra para todos que a ouviram, no nome santo do Teu Filho Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém? Essa é a palavra para o teu coração, para o nosso coração. Glórias a Deus. Bom, estão conosco aqui os irmãos queridos, as irmãs queridas. A Dani, Deus abençoe Dani em sua casa. Uma bênção a Dani conosco. Missionário Rodrigo, também Deus abençoe. Quero também mandar aqui o ósculo santo para Fátima Moglia, toda a sua família, viu, Fátima? Deus abençoe. Está conosco também o Jurandir Silva, que Deus abençoe meu irmão, sua casa, sua família. O Luiz Carlos, Deus abençoe Luiz, um abraço, sua casa, sua família. O nosso irmão Diácono Mário, ele, a Gilda, Deus os abençoe, viu? Estaremos orando, o Mário aí que está se recuperando do Covid-19, irmãos, mas já está melhor, graças a Deus, né? Manda aqui também um beijo para minha mãe, Dona Carmen, já manda um beijo para o paizão, mãe, amo vocês. Está conosco também a Cida, Deus abençoe Cida, a irmã Solange, o Roberto, sua casa, Deus os abençoe. Deus abençoe também o Fabrício, deve ser o pastor Fabrício, Deus abençoe ele, toda a sua família, os irmãos da Batista Remissão. Deus abençoe também a Elisângela Maceran, sua casa, sua família, viu, Elisângela? Em nome de Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Rose Pereira, estaremos orando, minha irmã, Deus é bom. Juntamente com a irmã Rose tem aqui a Nete Pereira, Deus os abençoe, vocês e sua família, em nome de Jesus. Está conosco a Nalva, Deus abençoe Nalva, Deus abençoe também o Renato, Deus abençoe também o Joab, o Noah, a Jaqueline, Deus os abençoe. A Deise Reis, sua casa, sua família, meu irmão, Deus os abençoe. Deus abençoe também a Miriam, que está conosco, né? O Robson está aqui, graças a Deus conosco. Deus abençoe a irmã Zilda, irmão Sivaldo, Zilda e Sivaldo, um ósculo santo para vocês. Deus abençoe também aqui o nosso irmão Antônio Bento, um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Rose Itavec, sua família, Deus abençoe. E tem aqui também a irmã da Rubi que está conosco, a Nani. Deus abençoe, Nani, você e sua família toda, em nome de Jesus. Amém? E todos os demais que vão ver esse vídeo depois, posteriormente, vai para o YouTube também, você pode compartilhar esse culto, essa palavra com alguém, pode ser uma bênção na vida de alguém, tá bom? Enquanto nós estamos em pandemia, estamos fazendo assim, online nas residências, culto no lar, mas o Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o culto é a bênção, a palavra é a mesma. Amém, meus irmãos? Bom, oração pela Nete, vamos seguir orando, viu, Nete? Por você e sua família, por questão de saúde e proteção, amém? Em nome de Jesus. A Aline, que pediu oração pela família da Fabiana, que nós comentamos agora há pouco, estaremos orando, Aline, tá? Que Deus venha confortar nesse momento tão difícil essa família, em nome de Jesus e seus amigos também. Deus abençoe também a irmã Rose Pereira, estaremos orando por sua saúde, viu, minha irmã? E pela libertação do Natan, é algo que nós estaremos sempre aqui orando. Eu quero já estender essa oração, os pedidos de oração também. Vamos orar pela Ana Pereira, estamos sempre orando por ela, pela Diva. E pedir também oração, meus irmãos, em favor do diácono Jorge também, que ele também está com Covid-19, mas ele ainda apresenta febre. Ele ficou bem ruinzinho, viu, irmãos? O Jorge. Sua família também pegou, mas já estão sem sintomas, graças a Deus. Mas o Jorge, nosso irmão diácono Jorge, então nós vamos estar orando por ele. E também estendo as orações aí pelo diácono Mário, pedindo uma recuperação completa. Ele já falou que os familiares estão bem já. Ah, sim, sim. O Francisco, né, já se recuperou, já até saiu do hospital, já, graças a Deus. O Francisco ele ficou internado por coronavírus também, mas já está melhor. A Evelyn, graças a Deus, também. E acredito também que a irmã dela estava outra, né, a Elisângela, né? A Heloísa, desculpa, Elisângela. Heloísa também, mas parece que está bem, né, graças a Deus, né? O Flávio não está aqui, Gisele, na lista, tá? Ele apareceu agora. Então, o missionário Flávio, Deus abençoe você, Aline, estaremos orando aqui daqui a pouco, tá bom? Nesse instante. Bom, vamos orar então por todos esses nomes que nós citamos aqui, pedindo por saúde, pedindo por amparo, proteção, libertação e pedindo também para que Deus venha consolar a família, os amigos da Fabiana que partiu para a eternidade. Amém? Em nome de Jesus. Pai de graça, de amor e bondade, no nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez, nós entramos em oração, Senhor, como igreja reunida aqui na minha casa e em todos os lares que estão agora conectados no mesmo propósito,
Nosso propósito agora, Senhor, nessa oração é interceder, pedindo, Senhor Deus, a bênção para todas essas pessoas que foram aqui citadas. Pai, abençoa a Nete Pereira, Senhor, sua família, dando saúde e proteção. Abençoa a nossa irmã Rose Pereira, dá a ela força e saúde para vencer essa circunstância, essa situação, dando a ela vida e saúde, em nome de Jesus. Abençoa seu filho Natan, Senhor, dá libertação para esse moço. Entra com uma providência milagrosa nessa questão, Pai, e abençoa a sua família toda, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor meu Deus, pela vida, Senhor meu Pai, nosso irmão Diácono Jorge, para que ele tenha a recuperação 100% do Covid. O mesmo pedido fazemos, ó Pai, pelo irmão Mário, nosso irmão Diácono Mário, que esteja 100% bem, em nome de Jesus. E pedimos também, Senhor Deus, por todos aqueles que estão orando agora por saúde na sua casa, entre a sua família, que o Senhor estenda essa bênção a todos. Pai, somos gratos também pela vida, Senhor, do Francisco, de toda a família da Elisângela, que já estão se recuperando bem também do Covid, Pai. Muito obrigado pela Tua graça. Meu Deus, agora oramos especificamente pela vida, Senhor, meu Deus, de todos os familiares e amigos da Fabiana, Senhor, que partiu para a eternidade. Como nós dizemos aqui sempre, Senhor, nossas orações são sempre num propósito de que o Senhor leve cura, libertação, saúde, mas a Tua vontade sempre estará acima de tudo. A Tua vontade sempre será a maior, Senhor, estará sempre soberana. Então nos ensina agora, Pai, a aceitar isso, aceitar essa realidade, que é difícil, que é duro, Pai, mas é a realidade. Pai, então dessa maneira só podemos conseguir com a Tua ajuda, com o Teu amparo. Assim nós oramos para que haja paz nos corações, que haja conforto, consolação, Pai, para os familiares. Meu Deus, ela deixa, Senhor, como foi dito, esposo, filho, Pai, então nós pedimos o consolo a esses corações, Pai, porque ninguém quer a morte, ninguém a espera assim, ainda mais nessa fase da vida, mas o Senhor é um Deus curador, é um Deus restaurador, um Deus bondoso e amigo, inclusive, Pai, presente nas horas da angústia. Assim nós oramos, Pai, para que haja conforto a todos os corações, ó Pai, e assim nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos indo para o fim, mas não antes de louvar a Deus, né? Nós fazemos questão de terminar cantando ao Senhor. Nosso culto começa com cântico e nós terminamos também com cântico, porque digno é o Senhor de todo louvor, de toda adoração. Bom, nós estaremos aqui, se Deus quiser, se Deus permitir, na próxima terça-feira, trazendo sempre uma palavra ao nosso coração, a palavra de Deus, uma reflexão e louvando a Deus num culto no lar. Peço que você nos acompanhe às 8 da noite, em nome de Jesus. Compartilhe o link, convide amigos para participar dessa reunião que se estende à sua casa também. Amém? Nós vamos agora encerrar, vou dar a bênção apostólica e depois peço, se você puder, fica com a gente aqui para mais uma música para louvar o Senhor. Amém? Vamos receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena e doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com sua igreja hoje e para todo sempre. Vamos dizer amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Como nós sempre dizemos aqui, a nossa esperança está no Senhor, a esperança está na sua vinda. Essa é uma canção que nós cantávamos, acho que no começo dos anos 90 na igreja. Nos anos 90 a gente chegou à igreja, né, e essa canção já era tocada lá, mas ela fala sobre o povo que o Senhor levou nessa terra. Amém? Louvado seja Jesus.
Obrigado em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.